Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Victor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E estamos aqui hoje para falar de um tema livre, um tema assim que eu vi, que eu estava estudando, né, fazendo o evangelho, e aí eu percebi, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas antes, né, vamos para os recadinhos já que vocês estão vendo, né, o cenário aqui está um pouco diferente. Isso é porque eu estou fazendo um experimento, né, um grande teste, porque esse podcast, né, ele é, na verdade, um grande teste, né? Esquece que vocês são minhas cobaias, né, e esse aqui é um experimento. E, enfim, estou testando essa ferramenta aqui, saber como é que... Aliás, eu já usei ela nos vídeos do História do Espiritismo, né, tentar vendo o mundo, né, observando várias partes do mundo, né? Eu estou usando um mapa mundo aqui atrás, inclusive ele está aqui, né? Eu posso simplesmente vir aqui e aqui ó, o mundo, esse é o mundo, né? Esse é o cenário que eu uso para falar sobre a história do espiritismo, né? Viajando o mundo, mas hoje a gente fala sobre um tema livre. E outro recadinho, né? Esse é outro recadinho importante, é que amanhã, né, campanha do quilo, isso se você estiver vendo o vídeo, né, no dia que ele lançou. Então amanhã a campanha do quilo lá no centro, no Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, o endereço está aqui na descrição desse vídeo. Você pode participar, se você quiser, de 8h30 da manhã, né, você sai, né, faz a preparação, você pode ir para o centro para fazer a preparação, para depois, né, sair de 9 horas mais ou menos, se não estou enganado, para poder ir para a rua, né, fazer a coleta dos alimentos e tudo mais. E o outro recadinho, mais um recadinho, né, para a gente terminar, é que eu vou dar início a um outro projeto. E é um projeto, né, que assim, vai dar bastante trabalho para fazer, para organizar, fazer, enfim, dá muito trabalho. E a gente vai organizar, fazer isso, né, acontecer. É claro, esse projeto, assim, ele é pro ano que vem, ele não é para agora, né? Agora a gente vai entrar na fase de, como é que chama? Pré-produção. Na verdade, é antes da pré-produção, um período antes, aí depois a gente entra em pré-produção, e aí a gente tá na produção, enfim. Vou começar esse trabalho, né? Que a gente já está terminando setembro termina já, e nós vamos entrar em outubro, ou seja, outubro, novembro, dezembro, 3 meses já é 2026. Então vamos começar a fazer esse trabalho, né? Eu estou avisando assim, né? Mas é só para poder anunciar, né, que esse trabalho está começando. E também para eu afirmar o compromisso, né, de que, né, esse trabalho vai sair. Enfim, é uma coisa legal, né? Vocês vão ficar sabendo, né, direitinho, eu vou explicar, vou mostrar, enfim. Não se preocupem, eu vou falar sobre o que é, como é o projeto. Não sei se é um podcast esse ano ainda, ou se é no próximo ano, mas enfim, é isso. Vem aí mais um trabalhinho legal, eu espero que vocês gostem. Quando esse trabalho ficar pronto, cara, né, tem muito chão pela frente. Enfim, é isso. Recadinhos terminados. Vamos para a vinheta e então a gente falar sobre esse tema. Vinheta, vai. Roda a vinheta. Tema de hoje é um tema que a gente viu. A gente, né, no caso eu e minha mãe, a gente faz o evangelho. Eu vi no evangelho, né, porque aqui em casa, né, o evangelho a gente faz, né, seguindo esse roteiro, é bem simples, né, a gente faz a leitura, né, normal, né, a leitura da mensagem, e aí a gente entra, né, faz a prece, né, e faz a leitura, né, principal, vamos dizer assim. E a gente faz a leitura primeiro do Livro dos Espíritos e depois do Evangelho segundo o Espiritismo. É claro, né, que não é uma leitura, meu Deus do céu, vamos ler. A gente aqui reflete bastante, meu Deus, faz várias reflexões
né, sobre a leitura que faz, enfim. Mas, né, essa semana, que no caso foi domingo passado, né, a gente viu uma das perguntas do livro do Espírito. Eu olhei para a pergunta e eu, nossa, é isso aqui, eu falo o tempo todo sobre isso, e como eu falo muito disso no podcast desde o começo, né, eu estou frisando esse ponto, eu achei no livro dos Espíritos, é sobre isso, é sobre isso que eu estou falando o tempo todo, sobre esse ponto aqui. Né, justamente uma das coisas que vai trazer, explicar para a gente, né, e Kardec vai trazer para a gente exatamente isso, que é uma das perguntas, né, do livro dos Espíritos. Claro, né, que a gente vai ler o livro dos Espíritos, não se preocupe, a gente vai chegar lá. Né, vamos adiantar uma pergunta bastante assim, vamos adiantar muito, porque essa é uma pergunta, do último capítulo do livro dos Espíritos, certo? Lá no último capítulo, na pergunta 982, certo? Eu vou colocar para vocês essa pergunta aqui na tela, para vocês verem, certo? Eu coloco na edição. Eu vou colocar na edição. Na hora da edição vai aparecer a imagem quando eu estiver lendo. Assim, dessa forma eu consigo controlar melhor. Tá certo? Então é isso. Deixando tomar de última hora, é assim, a gente vai testando. Mas enfim, a pergunta que eu li aqui, a pergunta 982, certo? Tá no último capítulo, né? Assim, você pegar o número da pergunta, é só chegar lá na pergunta 982, certo? Qual é, né, essa pergunta? Assim, eu acho que eu já expliquei isso, mas convém explicar aqui agora também, porque essa pergunta tem uma estrutura bem padrão, né, do que a gente vai ver, que a gente vê no livro dos Espíritos. A gente tem aqui a pergunta em si, que essa pergunta é feita por Allan Kardec, que é uma pergunta que foi formulada, né, enfim, foi pensada e tudo mais. Enfim, toda aquela história que vocês conhecem da origem do livro dos Espíritos. A origem do livro dos Espíritos. E temos a pergunta, e aí os Espíritos, né, respondem. A gente fala os Espíritos, né, porque a gente não sabe qual é o Espírito que responde as perguntas. Não tem o nome, né, do Espírito. Temos aqui a pergunta em si, a resposta em si, termina com um parêntese que indica outras duas perguntas, certo? Que é a pergunta 165 e a pergunta 799. Essa indicação dessas duas perguntas é uma referência, né, para a gente retomar essas duas perguntas anteriores, né, que vai meio que complementar, né, o que essa pergunta está dizendo. E depois da resposta dos Espíritos, o Allan Kardec, ele vai fazer um comentário sobre isso. Então, não é sempre que a gente encontra um comentário de Kardec. Geralmente ele vai agrupar uma série de perguntas e aí ele vai fazer um comentário não só sobre a pergunta, mas sobre outras perguntas anteriores, meio que é como se cada pergunta estivesse complementando um mesmo tópico, e aí ele, né, faz um comentário sobre todas essas três perguntas, vamos dizer assim. Vamos supor que tem três perguntas sequenciadas e elas meio que se conectam entre si, e aí Kardec faz um comentário meio que resumindo essas três perguntas. Ele faz muito disso no livro dos Espíritos. E enfim, mas aqui, né, é uma estrutura bem básica. Temos a pergunta, temos a resposta e temos o comentário. Pergunta 982. Kardec pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo e
creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Certo? Vou repetir a pergunta. Será necessário que professemos de profecia, que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Certo? Qual é a questão aqui que Kardec está trazendo? Né? Ele está perguntando se é necessário que a gente precisa professar, se a gente precisa acreditar no Espiritismo, acreditar nas manifestações espíritas, para que a gente tenha assegurada a nossa sorte na vida futura, ou seja, que a gente vai ter uma vida boa aqui no futuro. Para a gente ter essa vida boa, a gente precisa acreditar no Espiritismo? Certo? Essa é a pergunta. É necessário que a gente acredite no Espiritismo para a gente ter lá no futuro uma vida boa? Eu estou chutando aqui o balde aqui para poder resumir, simplificar ainda mais a pergunta. A pergunta ela é bem concisa em si, né? Tirando essa palavra professemos o Espiritismo, né? Que a gente precisa professar o Espiritismo, a gente precisa profetizar o Espiritismo, precisa pensar a longo alcance, enfim, tem muitas expressões sobre essa parte aqui. Mas, no sentido básico, a gente precisa acreditar nas manifestações, a gente precisa acreditar em tudo que o Espiritismo diz para a gente poder ter sorte na vida futura. E a vida futura aqui que ele fala, né, não é só porque assim, essa parte, né, que está dos Espíritos, ele está falando sobre a vida futura. E ele vai perguntar aqui, né, se essa vida futura, se depois do desencarne, no plano espiritual, em outra encarnação e tudo mais, isso é a vida futura, certo? Não é de agora, é a vida do futuro. Para que a gente tenha esse futuro bom, deslumbrante, a gente consiga alçar os céus, alcançar o paraíso, a maioridade espiritual, espírito puro e tudo mais. Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa acreditar nas manifestações espíritas. Pronto. Dito isso, deixado bem claro, né, qual é a pergunta de Kardec, o Espírito vai responder. Se assim fosse, seguir-se-á que estariam despertados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Deixa eu ler essa palavra aqui. Deserdados. Eu às vezes me confundo com as palavras antigas, tá? Se assim fosse, eu estou começando, certo? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, certo? Se assim fosse, né, a gente iria ver todos que seriam deserdados. Eita, isso iria acontecer. Se assim fosse, as pessoas estariam deserdadas, as pessoas que não acreditam estariam deserdadas, ou seja, colocadas para fora, né, entregues a desgraças e tudo mais. Ou que não tiverem o ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Certo? O próprio Espírito está dizendo que se fosse assim, né, as pessoas que não creem, as pessoas que não têm o ensejo de se esclarecer, né, todas elas seriam deserdadas. Só o bem, o Espírito continua, só o bem assegura a sorte futura. Bom,
Só o bem assegura a sorte futura. Ponto. Aí ele continua. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Certo? Aqui, tudo que ele está falando aqui, veja só, se assim fosse, o Kardec pergunta, é necessário que a gente acredite no Espiritismo para a gente ter uma vida boa no futuro? Se assim fosse, todas as pessoas que não acreditam, que não têm desejo de acreditar, de se estudar e esclarecer o Espiritismo, não acreditam no Espiritismo, não estudam e tudo mais, todas as pessoas estariam deserdadas, e o que seria um absurdo, pois só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Ou seja, a pessoa pode acreditar no Espiritismo, a pessoa pode estudar a mediunidade, assim, entender as complexidades do mecanismo mediúnico. A pessoa pode estudar a Gênese, entender todas as complexidades do universo, do fluido cósmico universal. Ele pode ter tudo isso, porque pode ler todas as perguntas e saber exatamente do que todas as perguntas do Livro dos Espíritos diz e tudo mais. Pode saber de tudo isso. Se esse ser humano que sabe de tudo isso, que se diz espírita, essa pessoa não sequer se mexe um dedo para fazer o bem ao próximo, essa pessoa não terá assegurada a sua sorte na vida futura. Não importa. Ela pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser o pastor, pode ser o mormon, pode ser o Buda, o taoísta, o islamista, o islâmico, o judeu, o rabino, não sei o que, enfim, pode ser a pessoa mais santa do mundo, que domina as escrituras, a Bíblia, já conhece. Nossa Senhora, que pessoa inteligente, ela domina como é que chama aquela parte, aquele estudo, ela domina a teologia, ela tem um domínio assim, incrível da teologia, mas ela não mexe um dedo para fazer o bem ao próximo. Essa pessoa que domina toda a teologia, ela entende Deus, a filosofia e a consciência de Deus. Essa pessoa não terá assegurada, né, a sua passagem para o céu. Resumindo, essa pessoa não tem assim, né, o seu lugar reservado ao lado de Cristo. Tem muitas formas de a gente falar isso, mas não adianta a gente ter o intelecto altamente desenvolvido e a gente não mexer um ai para fazer o bem ao próximo. Pois só o bem assegura a sorte futura. Independente, irmão. Independente. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Aí Kardec, né, eu já fiz meus comentários, Kardec vai fazer o comentário dele. Vai fazer não, ele faz, né? Eu vou ler o comentário dele. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro,
apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interioremos do que seremos um dia. Inteiremos. Porque faculta nos inteiremos do que seríamos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Kardec está dizendo que o Espiritismo é tudo isso. Tá? Ele vai ajudar o homem a se melhorar, vai ter uma ideia do que até certo ponto, do que é o futuro. Pode adiantar, né, o crescimento individual, né, e que faz com que a gente entenda, né, do que a gente vai ser um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhes a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ser conseguida. Cadê? Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Kardec está falando aqui pra gente, o Espiritismo é essa doutrina de luz, que é um ponto de apoio, que nos guia. Certo? A doutrina espírita tem tudo isso, porque eu estou trazendo várias reflexões aqui, né, que o Espiritismo traz pra gente. Esse esclarecimento, esse entendimento, certo? Entender tudo isso, olhar para o mundo com esse pensamento, com essa ideia aqui. E aqui, ó, ninguém diz que sem ele, ou seja, sem o Espiritismo, não possa lhe ser conseguida. Ou seja, você não precisa do Espiritismo para você fazer o bem. Você não precisa ser espírita para fazer o bem. Você não precisa acreditar em Deus para fazer o bem. Você não precisa de absolutamente nada, além de você mesmo e a sua própria consciência e a sua vontade. Tudo que você precisa fazer é o bem. Porque o bem é sempre o bem, independente, irmão, de quem você seja. Independente de onde você esteja. O bem que você fizer vai valer para você, para a sua vida futura. É só o bem que você precisa fazer. Mas nada, é o bem. O bem, entendido isso, tá ratificado e claro, trazido aqui por Kardec, pelos espíritos, quando o próprio espírito está dizendo que não é só minhas palavras, né, porque isso aqui para mim é o que eu venho falando desde o começo, tá certo? Desde o começo, assim, bem, tentando trazer isso para dizer que a gente não precisa, meu Deus, o espiritismo, se você não for espírita, você não vai conseguir, você precisa ser espírita, você isso, aquilo outro, não. Tá? E a gente aqui, como eu falei, eu não me lembro qual foi o podcast que eu falei, o episódio que eu falei, que a gente não precisa, não é papel da casa espírita, né, fazer eu esqueci o nome, a palavra, mas de converter, né? Não é o papel da casa espírita converter uma pessoa, né? A gente não sai por aí, não existe esse trabalho, pelo menos não aqui na casa que eu participo, não existe o trabalho de sair por aí, bater na porta de todo mundo para
escutar a palavra de Kardec e tal. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que o Espiritismo ele não faz isso, e não é o papel dele, não é o papel de nenhuma casa espírita fazer isso. Porque o bem é sempre bem, onde quer que esteja, com quer que você seja, para onde for que você, qualquer lugar, não importa, o bem é o mais importante aqui. Não é à toa que o mandamento, né, que Jesus ele vai resumir todos os mandamentos, né? Eu não me lembro exatamente como é a passagem toda, mas Jesus resume, né, os 10 mandamentos, né? Fazer o próximo o que quer que faça com você, amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso, amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto, é isso. Eu acho que é isso. Eu posso estar errado, mas é o ato de você fazer o bem ao próximo como se você estivesse fazendo para você mesmo. Então, toda a doutrina, né, dos espíritos, tudo, porque assim, uma das coisas que a gente estuda no espiritismo, né, tudo que a gente vai estudar no espiritismo, o evangelho, a mediunidade e tudo mais, é para que ele nos dê ferramenta, para que a gente esteja munido de ferramentas para fazer o bem, para fazer o bem melhor, certo? Isso aí é uma questão de um dos pontos, né, um tópico de livre-arbítrio. Eu vou fazer um episódio falando sobre isso. Não vai ser o próximo exatamente, talvez seja o próximo, não sei. Mas eu vou fazer um episódio falando sobre isso, porque isso é um tema que eu vou falar, né? Eu vou fazer um estudo sobre isso, aí eu vou aproveitar, né, que eu vou estudar e já faço um episódio sobre isso. E é isso, né? Eu queria trazer muito essa reflexão para deixar assim, o mais claro possível que tudo que a gente precisa fazer aqui é o bem. E que todo esse podcast ele existe aqui, as palestras, o estudo e tudo mais, elas só existem para que a gente possa fazer o bem melhor, possa fazer o bem mais ainda. Pessoas, muito obrigado por ter escutado até aqui, né? Foi um episódio mais curtinho, eu estou pretendendo manter esse ritmo de fazer uns episódios mais curtos. Então, muito obrigado pela sua atenção, né? Já que chegou até aqui. Deixa o like nesse vídeo, né? Você se inscreve se você não estiver inscrito, ativa o sininho para receber próximas notificações. É isso. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e isso.